Eu quero falar com vocês sobre Isaías capítulo 63, versículo 10. Nós estamos esses dias estudando sobre o Espírito Santo. E hoje eu quero que você aprenda como falar, como viver com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo foi dado para estar conosco, né? E ele é o nosso ajudador, nosso guia, é aquele que abre a palavra para nós, que explica as coisas para nós. Agora, só que, se nós formos rebeldes à voz dele, aí nós vamos ter uma punição. Vamos dar uma olhadinha juntos aí, Isaías 63, versículo de número 10. Olhe comigo aí, o que está escrito aí? Mas eles foram o quê? Rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, se lhes tornou em inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Falando do povo no deserto, né? As pessoas no deserto, elas não tinham o mínimo de respeito pelas coisas de Deus. Elas não respeitavam a Deus. Respeitar é temer. Temer é obedecer. E elas entristeceram o Espírito Santo. O Espírito Santo estava com eles, guiando, ajudando, protegendo, mas eles não quiseram saber. E aí diz que ele se tornou inimigo para eles. Ou seja, não é que ele se tornou, mas ele permitiu que eles então seguissem os seus próprios caminhos. Já que você não me obedece, então siga como queira. Gente, que nenhum de nós sigamos os nossos próprios caminhos, porque os nossos caminhos não levam a lugares onde vamos encontrar a paz. Podemos até encontrar outras coisas, mas a verdadeira paz nós só vamos encontrar quando estamos juntos com o Espírito Santo. E 1 aos Tessalonicenses 4:8, se você puder anotar, aí você anota, depois a gente lê, porque eu tenho bastante citações bíblicas para você hoje. 1 aos Tessalonicenses 4:8, o Senhor diz o seguinte, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Desprezar o que, Paulo? Volta, por favor, aí, ao versículo 6 e 7. O que Paulo está dizendo aí? Ele está dizendo o seguinte: ninguém oprima seu irmão, né? Ninguém oprima seu irmão, ou engane o seu irmão, em negócio algum. Está dizendo que a nossa relação, quando se trata de negócio, ela tem que ser muito clara, ela tem que ser muito explicada, para que não haja nenhuma controvérsia, para que ninguém se sinta enganado, prejudicado, né? É o que ele está dizendo aí. Porque o Senhor é vingador de todos, né? Então, em outras palavras, o Senhor é vingador de todas estas coisas. Ou seja, ao culpado Deus não terá por inocente, né? Como também antes vos dissemos e testificamos. Agora o verso 7. Porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para santificação. Então nós temos que prezar pela santificação. E quando se preza pela santificação, eu entendo que o apóstolo aí está clamando a nós para que tenhamos união entre nós, tá? Clamamos, ele clama para que nós tenhamos união como igreja. Então nós precisamos dessa união. Se não tivermos essa união, o que acontece? Acontece que nós vamos acabar desprezando o Espírito Santo de Deus. E se nós o desprezarmos, com certeza nós seremos banidos, nós seremos entregues ao desejo do nosso coração. Uma das coisas mais importantes na nossa vida cristã é prestarmos atenção
sobre a importância das nossas palavras, tá? Uma das coisas mais importantes na nossa vida cristã é prestarmos atenção nas nossas palavras. Mesmo quando eu oro, eu preciso prestar atenção sobre o que eu estou orando. Eu não oro apenas por orar. Eu presto atenção, eu entendo e preciso entender o que eu estou falando. Tá? Então, uma das coisas mais importantes é o quê? Prestar atenção nas nossas palavras. Na Bíblia Sagrada, nós temos várias advertências sobre o poder das palavras. Por exemplo, os Provérbios 18, 21 fala sobre a importância das palavras. Eclesiastes capítulo 5 diz: quando entrarmos na casa de Deus, nós precisamos guardar o nosso pé, ou seja, precisamos prestar muita atenção para que nós sejamos mais inclinados a ouvir do que falar coisas sem pensar. E muitas coisas, gente, você pode ter certeza, nós falamos sem pensar. Bom, então nós precisamos prestar muita atenção naquilo que falamos. A sua vida é o retrato daquilo que você diz, tá? Sua vida nunca vai melhorar se você não melhorar a sua comunicação, a sua forma de falar. A morte e a vida estão no poder das palavras. Está escrito aí em Provérbios: aqueles que gostam de falar não ficará sem castigo, ou seja, comerá do seu fruto. Bom, o que nós vamos ver então? Vamos para o livro de Salmo, número 10, verso número 7. Aqui começa então a nossa lição de hoje. Salmo número 10, verso número 7. Eu queria que todos, por gentileza, abrissem a Bíblia. Salmo de número 10, verso de número 7. Nós precisamos entender algumas coisas. Poder das nossas palavras. Estamos na presença de Deus. Eclesiastes 5 chama a nossa atenção para não falar qualquer coisa, porque estamos na presença de Deus, Ele está nos céus e nós na terra. Sejam poucas as nossas palavras, e quando falarmos, precisamos falar acertadamente. Tá? Então hoje eu vou te mostrar alguma coisa que você nunca viu, talvez. Tá? A gente só tem que andar rápido um pouquinho, porque tem muita coisa. Vamos lá. Encontraram um salmo? Maravilha. Está na tela, mas eu quero que você abra na sua Bíblia e marque. Tá? Criar familiaridade com a Bíblia, né? A gente precisa criar essa intimidade com ela. Olha o que está escrito no Salmo. O Salmo vai dizer para nós assim: a sua boca está cheia de o quê? De quê? Imprecações. O que mais? De engano e de astúcia. Debaixo da sua língua há o quê? A malícia e maldade. Então temos que ter cuidado com isso aí. Gente, deixa eu chamar sua atenção agora. Você é membro do corpo de Cristo, não é assim ou não? Bem, partindo então deste princípio de que todos já pertencem a Jesus, eu quero lhes informar que nem todos os que pertencem a Jesus terão sucesso aqui na terra. E eu vou dizer por quê. Por causa do poder que há em suas palavras. Eu vou repetir para que você enfatize isso. Nem todos os cristãos que vivem na terra terão sucesso aqui, por causa do poder das suas palavras. E o que é isso, pastor? Explica em outras palavras para nós. Primeiramente, por causa dessa palavra aí que o salmista disse, chamou de imprecações, que vem de imprecar, ou seja, o que é isso? É o desejo que alguma coisa ruim aconteça com alguém. É isso aí. Tá? O que é imprecações? É o desejo de que alguma coisa ruim aconteça com alguém. Eu não vou perguntar se você já desejou isso. Mas eu acredito que lá no íntimo, um dia ou outro, você já desejou que alguma coisa ruim acontecesse com alguém.
ainda que fosse para a pessoa ver que você estava certo. Correto? Você vai ver só. É o mesmo que rogar praga. Já viu rogar praga? O crente não roga praga. A palavra ficou mais bonita, né? Rogar praga, vou rogar praga em você. Você não faça isso, né? Mas você usa às vezes a língua e dentro desse teu interior você tem um desejo que alguma coisa ruim aconteça com a pessoa. E aí já começa o teu problema. Aí já começa as tuas dificuldades. Por quê? Por causa desse desejo de que alguma coisa ruim aconteça com alguém. De fato, a pessoa às vezes até te prejudicou. Mas como cristão, entendendo a palavra, por mais que ela tenha te prejudicado, você não deve desejar que alguma coisa ruim aconteça com ela. Porque senão, você entra neste versículo aí. Deus olha para você e Ele vê exatamente as imprecações no teu coração. E, consequentemente, Ele não vai poder te abençoar. Salmo 34, verso de número 13. Salmo 34, 13. Quero que você leia comigo, então. O salmista Davi sabia disso. Sabia. Tanto que a gente vê Saul perseguindo a Davi, e em nenhum momento você ouve Davi falando mal de Saul. Porque Davi sabia disso. O poder que tem as palavras. E aí o salmista diz o seguinte: guarda a tua língua do mal. O que eu tenho que fazer? Guardar a minha língua do mal e os teus lábios de falarem engano ou enganosamente. Cuidado com o que você fala. Guarda a tua língua. Agora o Salmo 52, verso 2 até o verso 4. Ele vai colocar aí para nós lermos juntos, você marca. Salmo 52, versículo de número 2. Vamos ler de 1 até o 4, que aí põe o versículo primeiro, que aí fica mais fácil. A gente já lê desde o primeiro, né? O salmista começa dizendo assim: porque te glorias na malícia, ó homem poderoso? Por que te glorias nas coisas ruins? Tem gente que tem prazer quando pode proferir uma palavra negativa contra alguém. E ele está dizendo: por que te glorias na malícia? Tem gente que diz assim: comigo é assim. Eu sou uma pessoa muito boa, mas se mexer comigo, por que te gloria, pois, na malícia? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. Você não tem que pensar na malícia, você tem que pensar na bondade de Deus. Aí o verso de número 2 vai dizer para nós: a tua língua intenta o mal. Como uma navalha, a tua língua é uma navalha afiada. Diga para quem está do seu lado aí. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Você não gosta de citar a palavra? Diga para diga para quem está do lado aí, falar: eu não descobri agora. Tua língua é o quê? É uma navalha afiada. Você conhece navalha? Conhece? Opa! Jesus! Um dia eu fui no barbeiro cortar o cabelo. Ele falou: pastor, eu trabalho. Aí ele mostrou o dedinho dele e falou: sorte, pastor, não separou. Porque ele foi pegar a navalha que faz o pezinho do cabelo. Navalha corta muito, gente. Navalha afiada. Sua língua prejudica muita gente, sabia? Sabia disso ou não? Prejudica você mesmo também. Eu vou te mostrar. Sua língua não prejudica só os outros, não. O maior prejudicado com a língua tua é você mesmo. Então, diz o salmista: a tua língua é uma navalha afiada, traçando o quê? Enganos. E aí o próximo versículo, ele vai dizer para nós que tu amas mais o mal do que o bem.
Tem gente assim dentro da igreja? Tem? Que amas mais o mal do que o bem? E a mentira mais do que falar retidão? Esse é o 3, né? Agora o 4. Amas todas as palavras devoradoras. Além da sua língua ser como uma navalha afiada, ela ainda é devoradora. Ela devora. E ainda é fraudulenta ainda. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado com a nossa língua. Porque senão você não vai ter sucesso. Essa é a realidade. Tanto quem deseja o mal para o outro, tanto quem fala coisas que não deveria falar. Vamos para o Salmo 140, versículo 11. Está tudo, não tudo no Salmo, agora a gente já vai sair do Salmo. Salmo 140, versículo 11. Tá? Então, bom, vimos que a língua é uma navalha afiada e ela devora, destrói. O Salmo 140, 11, quando eu li, eu estremeci. Porque ele me mostra a razão pela qual algumas pessoas jamais terá firmeza na vida. Olha o Salmo 140, 11. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. Gente, tem pessoas que eu posso colocar a mão na cabeça dela. Posso ungi-la com óleo. Posso derramar 1 litro de azeite nela, posso até batizá-la de novo, mas ela não vai ter firmeza na terra, porque o problema não está nas ações que se empenham em favor dela, o problema está na língua dela. Ela precisa mudar a língua, mudar o jeito de falar. O mal perseguirá o homem violento até que seja o quê? Até que seja desterrado. Se você é uma pessoa violenta, e aí a violência tem a ver com palavras, viu? Você é uma pessoa violenta nas palavras, pode ter certeza que o mal vai te perseguir, até que você seja desterrado. Então, eu estou falando hoje com os cristãos, com os filhos de Deus, te aconselhando a melhorar as suas palavras, porque de outra forma, você vai entristecer o Espírito Santo. E aí Deus não vai poder te ajudar. Então diz a Bíblia que não terá firmeza na terra a pessoa que tem uma língua má. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Olha o que Pedro fala para nós aí. Você deseja ter dias melhores? Deseja? Quem mais deseja? Pergunta para quem está do seu lado, você chamou de língua de navalha. Agora, não é para chamar de novo, não. Não é para chamar de novo, é só para perguntar assim para ela. Você deseja dias melhores? Deseja? Ok, se você desejar dias melhores, olha o que está dizendo aí. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, tem que fazer o quê? Refreia a sua língua e os seus lábios de falar engano. Quer ter dias bons? Quero. O que eu tenho que fazer? Refrear a língua. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você diz. Pastor, mas quais são as consequências se eu continuar falando as coisas que eu sempre falei? 1 Pedro 4 vai dizer para nós qual a consequência. Qual a consequência de você continuar como está? Quando nervoso, nervosa, xinga, fala tantas e outras coisas. Qual a consequência disso tudo? 1 Pedro 4,15. Dê uma olhada comigo. 1 Pedro 4,15. O que está escrito aí? Você já tinha lido antes? Talvez não. O que está dizendo aí? Que nenhum de vós padeça como... Fala, graças a Deus. Você não matou ninguém, matou? Matou ou não matou?
Não, graças a Deus. Falo, nunca matei ninguém. Ajudando, um policial chegou para mim um dia, cabeça baixa, tadinho, era membro da igreja nossa lá em Guarulhos. Falou, pastor, pastor, domingo que vem a Santa Ceia, pastor, eu tenho uma dúvida. Eu falei, qual a sua dúvida? Pastor, o senhor sabe, né, como é que é a vida? Eu falei, como assim? Ela falou, pastor, eu sou da Rota. Eu falei, o que é Rota, filha? Ronda Ostensivo Tobias de Aguiar. Não esqueci o nome. E aí, o senhor sabe quando a gente sai, né, pastor? Fala, já entendi o que você quer dizer. E aí, oxe, caiu uns 10, pastor. Falei, sério? Sério? E aí teve um pastor que falou que eu não posso participar da ceia porque eu matei. E eu disse, não foi você que matou. Ele disse, como não, pastor? Eu disse, não, quem matou foi o Estado. Não é você. Você não é policial? Você não está em estrito cumprimento do dever legal? Você agiu com excesso? Não. Então, quem fez não foi você, foi o Estado. Quem te deu o poder para fazer isso é o Estado. Então a culpa é do Estado, não é sua. Se tiver que pagar alguma coisa diante de Deus, é o Estado que paga, não você. Pastor, me deu até um beijo no rosto. Claro. Não é? Você não fica feliz quando alguém tira uma dúvida de você? Sim ou não? Claro. Então o que está dizendo aí o texto? Nenhum de vós padeça como ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se... Esse último aí é comum? O último é comum? É ou não é? Então vamos de trás para frente. Vamos falar de trás para frente então. Tem gente que se intromete em negócio alheio. Você não faz isso. Você é crente da igreja? Você intromete na vida dos outros? Eu acho fantástico quando eu falo e vocês não respondem. Eu fico em casa às vezes pensando, por que eu falei e eles não responderam? Fico tentando entender por quê. Você intromete em negócio alheio? Às vezes na família, às vezes pessoas. Se eu fosse você, a pessoa não está te pedindo opinião? Porque na minha opinião, eu não estou te pedindo opinião sua. Não intrometa. Fica na sua. Linguagem contemporânea. Linguagem de hoje. Não intrometa. Se a pessoa não te pediu conselho, cala a tua boca. Desculpa. Mas é verdade. Porque a pessoa pode virar para você e dizer assim, eu não estou te pedindo conselho. Então, se a pessoa não lhe pediu ajuda, não lhe pediu conselho, não lhe pediu opinião, por favor, fique caladinho. Não intrometa em questões que não é sua. Eu não sei por que a vizinha não corta a grama do quintal dela, porque ela não quer cortar, ué. Ela gosta da grama alta. Eu não sei por que ela não recolhe o lixo, é problema dela, que ela gosta de lixo. Não intromete na vida alheia, tá? Por favor. Vamos voltar para o próximo. Qual é o próximo? Malfeitor, não é? Que anda aí praticando coisas ruins. Caluniando, injuriando, não é? As pessoas, difamando as pessoas, que andam falando mal da vida dos outros. E voltando ainda, ladrão. Aí o ladrão aí não é o que rouba fisicamente, mas tem gente que é ladrão de alegria dos outros. Não pode ver ninguém alegre que vai falar assim, alegria de pobre dura pouco. A pessoa estava tão feliz, menina, você precisa ver o que vai acontecer. Eu falei, foi assim também comigo. Só que aconteceu de manhã, como foi de tarde, perdi tudo. Aí você fala, meu Deus, será que eu vou perder? Você roubou a alegria da pessoa. Se puder, faça-me um favor.
Ajude as pessoas a serem mais felizes. Não roube a alegria da sua família. Quando você chega, chegou o troublemaker. Ou seja, o criador de problemas. Quando você chegar, que alguém possa olhar e falar, graças a Deus, chegou mais uma mão amiga para ajudar a gente aqui. Mas tem gente que, infelizmente, onde chega, só chega para aprontar confusão. É ou não é? Rouba a paz do ambiente. Rouba. Cuidado com isso. Voltando um pouquinho mais. É o que é o outro aí? Como é o outro? Homicida. Bom, isso aí não precisa nem falar. Precisa? Precisa, gente? Precisa falar desse? Precisa ou não? Vamos todos juntos. Precisa ou não? Não, você nunca matou ninguém. Para que precisa falar disso? Vamos para frente, vamos seguir para frente. Vamos seguir em frente, vamos lá. 1 João 3,15. 1 João 3,15, anote aí. Para que falar de homicida? Você não é homicida? Está explícito, não precisa explicar. 1 João 3,15. Lê na tua Bíblia. Vai que nós colocamos errado na tela aí. Vai que está errado aí. Vai que o Jorge alterou a letra lá em cima. Então eu vou perguntar de novo. Posso? Esse homicida aí que a Bíblia está falando é quem matou fisicamente? Quem fez o quê? Quem faz o quê? Você já teve ódio? Já agiu no ódio? Já agiu na raiva? Estou perguntando. Então você é. Por isso que é importante estudar a Bíblia, porque ela tem muitas coisas que você lê, mas não é literalmente. Ela está falando em comparação, ela está explicando uma coisa, explicando a outra. Se a gente lê e pensar fisicamente, você diz, graças a Deus, eu nunca matei ninguém, pastor. Ô, glória, nem tem coragem. E nem precisa. Somos todos irmãos. Mas você não sabia que a Bíblia diz que qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Agora você está entendendo por que às vezes as coisas não funcionam para você? Porque você tem ódio, às vezes, age no ódio, na raiva, na mágoa, no ressentimento. Você age tanto no ressentimento que tem 3 meses que a coisa aconteceu e até hoje você ainda está com raiva. De vez em quando você olha para o marido assim, dá aquela olhada nele assim, que quase que consome ele com o olhar. Homicida. Homicida. Seu jeito de tratar as pessoas. Então, o que o Espírito Santo está falando para nós? Nós não podemos odiar. Ah, pastor José Maria, mas a pessoa me fez tanto mal. Eu entrego nas mãos de Deus. Eu não carrego ódio comigo. Não posso. Se eu carregar, Deus vai me chamar de quê? Até aqui vocês entenderam? Quem me entendeu, diga amém. O que acontece com o homicida? Qual é a sentença que Deus deu para o homicida? Vamos ver o primeiro homicídio? Para a gente ver qual foi a primeira sentença que Deus deu para ele. Gênesis capítulo 4. Primeiro homicídio que aconteceu na Bíblia. Lá foi físico. Aqui nós estamos tratando de homicídios espirituais. Primeiro homicídio, vai lá. Gênesis capítulo de número 4. Eu quero até ler com você junto aí. Vamos lá, pega a tua Bíblia aí, para a gente ver esse Gênesis 4 aí, por favor. Então, às vezes, nós olhamos para a Bíblia e falamos assim, isso aí que o pastor está lendo, nem é para mim, graças a Deus. Não tem nada a ver com isso aí. Olha que tem. Bom, primeiro, aqui fala a história dos 2 filhos de Adão, né? Caim e Abel. Que um se aborreceu com o outro, sim ou não? Porque o Abel fez o melhor
e o Caim fez mais ou menos. Nós temos que sempre fazer o nosso melhor e não mais ou menos. E ele ficou chateado. E aí chamou o irmão para ir para o campo com ele, diz o verso 8. Deus falou com ele: ó Caim, se você tivesse feito o correto, seria aceito. O problema é que você não fez o certo. Por isso que você não recebeu a bênção e nem a aprovação na tua oferta. Não é porque era grão, cereal, é porque você não fez o melhor. Então tudo que é para Deus, a gente tem que fazer o melhor. Servir a Deus da melhor maneira. E o Caim, em vez de melhorar, diz o verso de número 5, que o Caim ficou com o semblante para baixo. Caiu-lhe o semblante. E Deus falou: Caim, o pecado está na porta. Se você deixar, ele vai te dominar, mas você deve dominá-lo. Mas ele não deu ouvidos, desprezou. Está falando desprezar a voz do Espírito Santo. O verso 8 diz: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e fez o que com ele? E o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu com estupidez: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Sou eu guardador do meu irmão? Agora eu tenho a responsabilidade de saber onde é que ele está? E aí o Senhor disse: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama contra mim na terra. Você que é crente não pode fazer nada, gente, contra alguém, porque a pessoa vai orar: ô Jesus. E aí talvez o sangue daquela pessoa vai clamar contra você, contra o mal que você fez. Eis agora, diz o verso 11, eis agora, pois, maldito por sobre a terra. Você é maldito, Caim, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Diz mais, verso 12: quando lavrares o solo, não te dará ele a tua força. A partir de agora você vai perder a força. Você pode trabalhar até morrer. Você pode lavrar, plantar, mas você não vai colher. Você vai dar um duro miserável e você vai estar sempre com problema. Então a pessoa que machuca os outros com palavras, com atitudes, é uma pessoa que vai estar sempre tentando, e a vida dela nunca vai para frente. Então eu vim aqui hoje para falar isso com você. E Apocalipse 22:15 também diz que do lado de fora ficarão entre outros, os homicidas. Apocalipse 22:15. E para complicar mais ainda, agora você vai entender que tipo de homicídio está falando lá em Apocalipse 21:8. Só anota, Apocalipse 21:8 diz: dentre tantos que não vão herdar o reino dos céus, entre os mentirosos, entre os idólatras, feiticeiros, os mentirosos e os incrédulos e os tímidos, nós encontramos também os homicidas. E se a Bíblia foi escrita para a igreja, a Bíblia não foi escrita para o mundo, a Bíblia foi escrita para a igreja. Quando ela se refere a homicídio, está falando daquele que mata fisicamente? Não, está falando do que mata espiritualmente, porque a Bíblia não foi escrita para o mundo, foi escrita para quem está na igreja. A Bíblia é do povo de Deus, é a legislação do céu, é a legislação de Deus. Então eu não posso machucar as pessoas, eu não posso odiar as pessoas, porque se eu odeio, eu sou homicida. O homicídio aí tem nada a ver, está falando de coisas espirituais. Tá? Está falando de coisas espirituais, não tem nada a ver com coisas físicas. Se a pessoa praticou algo físico, aí já não é a Bíblia, é o Código Penal, artigo 121 do Código Penal. Eu queria só falar isso com vocês hoje, você só veio aqui para escutar isso. Não sei se te ajudei, mas eu queria que você tomasse cuidado. Porque senão um dia você vai falar: pastor, o senhor não me falou. Falei sim. Tá? Então, as nossas palavras entristecem o Espírito Santo e nós precisamos tomar muito cuidado com elas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.